Olá, hoje nós vamos falar sobre um reconhecimento de qualidade que o TCE ganhou pelas técnicas adotadas no controle e na fiscalização das contas do Estado do Rio, no gasto do dinheiro público. E sobre esse assunto, eu vou conversar com Luiz Cláudio Lopes de Sá, assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, e com Walter Gabriel Rodrigues de Oliveira, assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do TCE. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Queria começar perguntando para vocês como que ocorreu esse reconhecimento, de onde ele veio, que reconhecimento foi esse? O reconhecimento foi feito pela Atricom, é uma associação dos membros do Tribunal de Contas, que utiliza uma metodologia adaptada de uma organização internacional chamada Intosai. Essa associação, essa organização, ela tem um conhecimento de muitos e muitos anos de desenvolvimento de uma ferramenta que analisa, diagnostica a sua forma de trabalhar. Então, a Atricom, ao longo dos anos, vem desenvolvendo essa ferramenta e resolveu agora, a partir desse ano, aplicar aos tribunais de contas que aderiram a essa iniciativa da Atricom. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente responde uma série de critérios. Ela é dividida por várias áreas de conhecimento do tribunal, de aplicação do tribunal. Essas respostas vão fazer com que nós, ao final, tenhamos um raio-x, um diagnóstico de como a instituição trabalha hoje. Esse diagnóstico vai proporcionar que a gente busque as melhores práticas, porque a Atricom, ao definir isso, ela quer uniformizar os tribunais de contas do país. Em quê? Nas melhores práticas, naquilo que cada tribunal tem de melhor, foi consolidado nessa metodologia, e aí cabe ao tribunal, a cada tribunal que fez esse diagnóstico, buscar esses reconhecimentos. O que significa, então, esse selo de garantia de qualidade? Essa metodologia, para ser aplicada, ela tem uma série de regras. Essas regras, esse reconhecimento diz que o tribunal, ao adotar essa metodologia dentro da sua própria instituição, ele seguiu uma série de princípios, uma série de regras que fazem parte da metodologia. Essa garantia de qualidade foi quando eles estiveram lá visitando a gente para comprovar todos os nossos procedimentos. Eles garantiram que nós fizemos aquilo que a metodologia da Atricom exige da gente, para que a gente, a partir de então, a gente comece a buscar o que de melhor existe em termos de fiscalização. Alguns desses critérios? Alguns desses critérios, a gente pode dizer assim, agilidade no controle externo, agilidade na auditoria, se tem normas instituídas, se os nossos procedimentos são os melhores possíveis para garantir a efetividade no resultado da fiscalização, se é dividido, tem partes que são relativas à ouvidoria, tem partes que são relativas à fiscalização propriamente dita, partes direcionadas à questão da agilidade na construção do processo, agilidade na decisão do tribunal como um todo. Então, ela é bem variada e abrange todos os aspectos possíveis dentro de uma instituição do porte e do tipo do Tribunal de Contas. Então, dentro da competência que ela tem, é uma varredura de todos os aspectos possíveis, e cada aspecto desse tem o que seria hoje a melhor prática. Essa melhor prática, todos os tribunais têm que buscar. É esse o objetivo da Atricom, que assim todos nós possamos crescer juntos para esse objetivo maior de prestar o melhor serviço, a excelência para a sociedade. Perfeito. Essa verificação, como é que ela ocorreu? Ela ocorreu através de visita, foram sempre, essa visita segundo o termo de adesão que foi assinado junto à Atricom, o tribunal com a Atricom. Esse termo de adesão previa que 2 membros de tribunais, de outros tribunais, associados por 2 técnicos, viriam até o tribunal e fariam visita. Isso foi feito durante 2 dias. Eles tiveram acesso ao tribunal e percorreram todos os setores do tribunal, confrontando, as evidências com os parâmetros que foram aferidos, 515 parâmetros. Só para entender assim, como é que funciona isso aí, é um questionário, ele cobra 8 domínios que chamam, 8 grandes áreas, que envolve toda a parte do tribunal, o entorno do tribunal, as condições de funcionamento dele, os impactos que vão causar, a própria instituição, a parte operacional, a parte todinha dele. Então, analisa todo o sistema Tribunal de Contas. E esses 8 domínios são divididos em dimensões que, por sua vez, são divididos em critérios e subcritérios.
Ou seja, na realidade, eu vou ter que responder um questionário de 515 parâmetros para responder. Respostas objetivas, sim ou não. E essas respostas, sim ou não, quando a resposta for sim, tem que ser evidenciada. Não basta falar que é só sim, você tem que dar provas, evidências concretas aquela prática está sendo adotada. E também não basta responder não, tem que justificar que providências vão ser tomadas, o que está sendo buscando para aquilo ali ser obtido. Então, basicamente, são essas as respostas, sim ou não. Tem umas respostas também que é casos raros de acontecer, que é quando não se aplica, é quando o tribunal, aquela prática, ela está proibida por lei de ser aplicada, né, e o tribunal não pode mudar essa norma, ou quando a pessoa executa aquela prática, mas a evidência não pode ser demonstrada porque é uma evidência sigilosa. É um caso muito raro de acontecer, mas tem essas duas opções também. Mas 99% das respostas vão estar em sim ou não. Certo. Agora, Daniela, se você me permitir, só adicionando o que ele já explicou, na verdade, essa comissão de garantia de qualidade que visitou o tribunal, ao verificar se as evidências realmente eram comprobatórias do que eles queriam e o que a gente tinha afirmado que cumpria como critério, eles elogiaram bastante exatamente isso, porque conforme eles visitavam os setores do Tribunal de Contas, eles viam que além da organização dessas evidências, realmente estavam todas lá perfeitamente qualificadas do jeito que a metodologia exige. Perfeito, era isso que eu ia perguntar. Agora, para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor como funciona isso, a gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza e controla os gastos públicos. Aí eu queria que vocês me dessem alguns exemplos. E o que a gente está comentando aqui, o que a gente está conversando aqui, é que eles usam instrumentos, né? O TCE usa instrumentos baseados num critério de auditoria internacional, não é isso? Sim. Que foi pedido por essa associação de membros dos tribunais de contas do Estado no Brasil. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos para a pessoa que está em casa entender, né, o cidadão entender, assim, poxa, o que isso vai mudar na minha vida, o que isso pode contribuir para a vida em sociedade? Então, existem alguns desses critérios que o tribunal já é considerado excelência. Ou seja, o que tem de melhor no país, o tribunal já adota. Então, em algumas auditorias, o Tribunal de Contas no último ano, ele fez mais de 800 auditorias. Então, isso já é considerado, em nível nacional, um nível muito elevado. Então, quando a gente encontra um nível elevado, como é que não precisa fazer mais nada? Não. Aí é que você tem que manter, porque dizem que é mais difícil a gente se manter no topo do que chegar ao topo. A gente se manter no topo, a referência, os outros tribunais estão procurando sempre o que aquilo ali tem de importante e vão tentar passar a referência que nós somos. Quando nós não somos ainda referência, mas estamos avançando nisso, o importante disso é que a gente começa a criar objetivos, metas. Ao criar essas metas para nós mesmos alcançar, o resultado para a sociedade só tende a melhorar. A gente não pode recuar, porque o sistema, ao fazer um diagnóstico, ele te diz onde você está. Dali para frente, você começa a traçar estratégias para você aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento pode ser numa ferramenta que um determinado tribunal tenha e que eles entendam que aquilo é referência e agora a gente passe a adotar ou até mesmo aperfeiçoar essa ferramenta para que a gente possa atender a necessidade da sociedade em termos de fiscalização mais rápido. Vai aparecer uma ferramenta que algum tribunal utilize que vai agilizar a tramitação do processual. Isso é importante para o jurisdicionado, porque assim a gente chega a uma conclusão naquela situação muito mais rápido. Então, um determinado tribunal pode ter conseguido uma metodologia, desenvolvido uma metodologia que pode fazer com que isso seja mais rápido. Então, a gente adapta ou integralmente, ou a gente adapta e junto com nossa experiência tribunal, cada tribunal cresce de uma forma, ele está envolvido num sistema diferente. Então, dentro desse sistema, a gente consegue desenvolver ferramentas e assim alcançar o resultado mais rápido para a sociedade. Posso falar em número de dias para decisões processuais. Então, se você decide um processo em X dias, você vai passar a decidir esse processo muito mais rapidamente e aí vai fazer o resultado para a sociedade mais rápido. Que tipo de processo? Um processo de aposentadoria, por exemplo, que ele leva um número de dias para ele, desde a entrada dele ao tribunal até a decisão se a pessoa pode ou não pode realmente se aposentar, ele pode ser acelerado nesse sistema. Então, é a pessoa que está lá do outro lado, que está dependendo de uma decisão final do tribunal, ela pode ter esse resultado muito mais rápido. Um outro resultado seria a própria fiscalização. Se a nossa metodologia de fiscalização melhorar,
diante dessas boas práticas de outro tribunal, a gente deu, da realidade hoje de 800 auditorias, a gente pode passar para 900, pode passar para 1.000. Isso só tem impacto na sociedade, porque quer dizer, a gente vai estar mais fiscalização. Mais fiscalização, mais perto dos atos de gestão a gente vai estar, e logo mais fácil vai ser a gente... O papel do tribunal não é só punir, é também orientar. Então, dentro, um dos itens, inclusive, da metodologia é sobre a capacitação. Então, não só de servidores, mas capacitação dos jurisdicionados, que são os órgãos, os municípios, os órgãos do Estado. Então, isso tudo tende a aproximar e fazer vamos dizer, avançar mais ainda nessa capacitação, nesse envolvimento porque a gente tem que se envolver com esses termos de gestão, senão é só dizer que está errado, não tem um resultado para a sociedade. Claro. A gente tem que estar ali junto e ajudar. A gente está no finalzinho desse bloco, vamos deixar para o próximo bloco mais exemplos de gastos públicos e de otimização deles. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí não.